Olá pessoal, hoje nós vamos ver como acessar o banco de dados de um aplicativo criado no Bubble de uma forma externa. Ou seja, se você estiver usando alguma outra ferramenta para criar um aplicativo e você quer pegar os dados que já estão armazenados no aplicativo que você criou no Bubble, como você faz? Existe uma API que o Bubble disponibiliza que permite que você faça acesso a esses dados. Muita gente não sabe como fazer isso e essa é uma dúvida recorrente. A primeira pessoa que me perguntou como fazer isso queria saber como fazia para usar o Adalo para acessar os dados do Bubble. Então, nesse programa nós vamos ver como resolver essa situação a partir do Adalo. Inclusive, tem uns detalhes aí bem interessantes de umas dificuldades que surgem no meio do caminho que eu vou estar passando passo a passo para vocês entenderem ali aonde que a coisa se complica. Enfim, vamos lá ver como é que a gente faz para usar uma ferramenta externa ao Bubble, mas usar o banco de dados do Bubble como fonte e origem dos dados. Vamos lá então. Então eu já entrei aqui no Bubble, já estou na minha conta, e abri esse aplicativo que eu criei aqui, chamado Brechó Expoente, que eu vou mostrar para vocês o que ele faz. E ele tem um banco de dados aqui, que nós vamos tentar acessar ele do lado de fora, usando o Adalo. Vamos lá. Vou rodar aqui para vocês verem o que o aplicativo faz. Esse aplicativo basicamente seria uma frente de loja de um brechó, que mostra looks. Você clica no look e ele traz os diferentes looks que você tem no seu banco de dados. E aqui você poderia colocar, apertando esse botão, ele não faz nada, mas ele poderia mandar uma mensagem por WhatsApp, enfim, entrar em contato com a loja, ou liberar um carrinho de compras, enfim, fazer alguma dessas outras coisas. Então, cada uma dessas opções tem, na verdade, uma quantidade de looks que a pessoa poderia escolher. Então, aqui tem um banco de dados, tem imagens, tem informações, e é esse banco de dados que nós vamos acessar para, por exemplo, fazer uma versão mobile desse aplicativo utilizando uma outra ferramenta que não o próprio Bubble. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu mostrar para vocês, vou sair então da execução. Vou mostrar para vocês aqui o banco de dados desse aplicativo. Esse banco de dados aqui tem basicamente duas tabelas. Uma tabela de categorias, que tem imagem, nome e os produtos que fazem parte dessa categoria. E do outro lado, eu tenho os produtos, que tem a categoria do qual ele faz parte, a descrição, o gênero, um código de identificação para o look, para a pessoa poder se relacionar a esse identificador na hora que for fazer o pedido, uma imagem e um preço. Certo? Se a gente olhar aqui os dados, a gente vai ver que os dados estão colocados aqui, aqueles dados que nós vimos. Okay? Então, tem aqui os dados de produtos, tem aqui os dados de categoria. Enfim, nenhum segredo, um aplicativo muito simples que mostra a frente de loja de um brechó. Poderia ser um aplicativo para fazer qualquer outra coisa. Estou usando esse, que eu acho que vai ser fácil para você entender. Então, o que a gente quer fazer agora? A gente quer acessar esses dados do lado de fora do Bubble. Para a gente fazer isso, a primeira coisa é que você tem que liberar o acesso à API do Bubble, ou seja, você vai ter que ir lá e configurar para que a API seja criada e você possa, então, acessar os dados externamente. Então, vamos fazer isso. Onde é que a gente faz? A gente vem aqui no Bubble, na parte de configurações, e eu vou desmarcar isso aqui. Você teria, que é a forma normal que ele vem, é desmarcado, certo? A gente vem aqui e vai ligar a API de dados. Certo? Essa API de dados, a gente diz quais são as tabelas, ou quais são os locais onde você está guardando dados, nas suas coleções de dados, quais são as que você quer liberar para a API. Você pode marcar as que você desejar. Eu vou deixar categorias e produtos, usuários eu não quero. Essa API é uma API apenas para consulta dos dados. O Bubble permite que você faça a consulta completa dos dados que estão lá. E você pode testar isso de um jeito muito simples. Você vem aqui, copia essa URL,
copia ela, Ctrl C, vem aqui, bota aqui, eu boto barra, tá vendo? Objetos barra, e a gente vai pegar categorias. Então, obj barra categorias. E a gente vai ver ele retornar um arquivo, um formato JSON, que é o formato como ele retorna na chamada de API. Tá vendo? Então, estão lá, ó, looks informais, tem aqui aquela imagem, tem os produtos que fazem parte, estão todos os dados aqui, ó, certo? Só tem 4 categorias, está certo, looks do seu dia a dia, looks culturais, looks sofisticados e looks informais. Vamos dar uma olhada lá para a gente ter certeza de que eu estou falando está certo. Ó. Dentro da tabela de categorias, looks para o seu dia a dia, looks culturais, looks sofisticados e looks informais. Se no lugar de eu ver categorias, eu resolver ver produtos, o que vai acontecer? Ele vai trazer todos os produtos que eu tenho lá, que são 9 produtos. Vamos lá olhar. Tabela de produtos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produtos. Perfeito? São os mesmos produtos que estão aqui, agora sendo acessados via API. Vale lembrar que eu não estou colocando aqui na parte de configuração nenhum mecanismo de segurança. Você pode habilitar a segurança para que as pessoas não acessem livremente os dados do seu aplicativo ou do seu banco de dados no banco. Mas, para efeitos de demonstração, eu não vou ligar isso para que você entenda como é que faz o acesso, que é o que te interessa, basicamente. Então, essa é a URL da chamada da API, e aí o final vai ser o nome da tabela de dados ou da coleção de dados que você tem no seu aplicativo. Ok? Agora nós vamos lá no Adalo. Eu já criei no Adalo um aplicativo que eu estou chamando de Brechó Expoentes, que é o mesmo nome do outro. Certo? E aqui começam os detalhes. Como a gente está no Adalo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um recurso do Adalo, que é um recurso de coleções externas. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, na parte de coleções, né? E vou utilizar esse mecanismo aqui, ó, de coleções externas. Eu vou criar aqui para vocês, novamente, mesmo já tendo, para vocês verem como é que funciona. Certo? Eu vou adicionar uma coleção aqui e vou dar um nome para ela. Nesse caso, eu vou chamar de categorias, eu vou chamar de B categorias, de Bubble categorias, tá bom? Vou pegar aqui aquela URL, que eu já tinha, só que de categorias. Vou executar de novo para ter certeza que está funcionando. Eu escrevi alguma coisa errada. Faltou o C. Categorias. Está aqui. São as 4 categorias, então essa é a minha URL. Eu vou copiar essa URL aqui. Vou voltar para cá e vou botar aqui o endereço dela. Como eu não tenho nenhum parâmetro de autenticação, eu não vou colocar nada aqui, vou deixar sem nenhum problema. Certo? Aí aqui vem um detalhe importante. Você tem que passar para o Adalo os detalhes de como que ele vai utilizar essa API para acessar os dados. Ou seja, como é que ele pega todos os dados, como é que ele pega um dado, como é que ele cria, como é que ele faz update, como é que ele faz delete. E aí é que vem o detalhe. No Bubble, a API de dados ela só dá acesso a você pegar toda a coleção de dados que tem lá. Ou seja, você acessar o banco de dados inteiro de uma determinada tabela. Você não tem como pegar um dado exclusivamente. Para você fazer isto, você teria que utilizar a API de Workflow. Só que a API de Workflow, no Bubble, ela é pensada para você fazer uma atualização ou a criação de um dado novo, enfim, ou excluir um dado. Certo? Então, para você ter acesso a essas outras funcionalidades, criação, update e delete, você vai ter que usar uma outra URL. E isso é algo que o Adalo, no caso, que é a ferramenta que nós estamos usando aqui agora, não permite. Ele
pensa que você vai utilizar uma única URL com características diferentes e a única mudança é o verbo, no caso. Se é uma criação, é um post, se é um update, é um put, se é uma exclusão, é um delete, enfim. E se é uma busca completa de todos os dados que estão lá, é um get, certo? Então, nesse caso, a gente só consegue fazer get all. A gente não consegue fazer outra coisa através do Bubble. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que detalhar como é que retorna o resultado. Né? E o resultado retorna como? Ele tem um campo principal chamado response e depois ele tem um chamado results, que é onde voltam os dados. Então, eu vou ter que dizer isso lá na DAO. Vou ter que dizer, ele tem um campo response e ele tem um campo results, certo? Os outros não adianta eu fazer nada porque não existem, perdão, essas outras funcionalidades para você conseguir fazer a chamada direto no banco. Então, ele vai testar, nós vamos ver se está funcionando. Ó. Ele disse que o teste foi bem sucedido e ele criou, e a gente vai criar agora uma coleção. Então, olha aqui, ó, a coleção está criada. Ó. Essa coleção de categorias é a coleção onde os dados não estão aqui, os dados estão dentro do banco de dados do Adalo, perdão, do Bubble. Então agora você tem uma coleção aqui e pode utilizá-la naturalmente do jeito que você já faz no Adalo para fazer qualquer outro tipo de criação de funcionalidade que você necessite no seu aplicativo. Um detalhe importante é o seguinte, é que você vai ver que alguns campos aqui, tipos de campos, ele não tem. E como ele está fazendo um acesso externo, ele está recebendo alguns desses dados de uma forma diferente. Por exemplo, a URL, que é onde fica armazenada a imagem, ele não tem o campo URL. Isso daqui vai voltar como um campo texto. Então, na hora que você for criar, por exemplo, uma lista como essa daqui, ó, vamos criar uma tela nova aqui só para você ver como é que faz. Certo? Quando você for criar uma nova lista aqui, você vai ter que criar uma lista de que tipo? Você vai ter que criar uma lista customizada. Por quê? Porque você vai ter que botar cada detalhe desse item aqui na mão, uma vez que ele não consegue identificar características da sua coleção automaticamente. Então, o que você teria que fazer aqui? Você vai dizer que essa é uma coleção B categorias, que é as categorias que a gente acabou de colocar lá, certo? E a gente vem aqui nos componentes, e aqui nos componentes a gente começa a colocar os campos que a gente quer. Ao invés de título, a gente vai colocar, por exemplo, o nome, certo? Eu não quero também subtítulo, por exemplo, eu vou apagar o subtítulo daqui, né? E eu vou deixar só o nome. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, esse nome, eu vou botar ele um pouco mais centralizado, e eu vou botar ele grande só para a gente ver a coisa funcionar. Certo? O nome da categoria vai ficar grande. Mas se você quisesse colocar imagem, outras coisas que nem tem essas daqui do lado, você tem que fazer isso na mão. Tá? Então, o que eu vou fazer para que essa tela funcione? Vou ter que botar uma chamada para ela aqui. Ó. Vou pegar esse botão aqui, copiar ele. E aí aqui eu vou linkar para a tela de teste. Ok? Então vamos ver isso aqui funcionando para você ver que a gente está pegando os dados pela API.
Looks informais, looks sofisticados, looks culturais, looks para o seu dia a dia. Exatamente os que a gente consultou aqui, ó. Naquela chamada da API, ó. Aí eles aqui, ó. Looks informais, looks sofisticados, looks culturais e looks para o seu dia a dia. Ok? Então, como vocês viram, está funcionando, está funcionando perfeitamente a chamada da API. Bom, qual problema existe nesse mecanismo? Bom, diante da limitação de que o Bubble não permite que você faça acessos específicos a um dado específico do seu banco de dados, a fazer a criação, alteração e exclusão, sem que você tenha que criar chamadas de workflow. E, ainda que você faça isso, quando você vier para o Adalo, você vai encontrar no Adalo, por sua vez, uma limitação de que ele está imaginando que você vai usar a mesma URL de chamada para realizar estas tarefas, só mudando, obviamente, o tipo de ação que você está fazendo. Então, o que vai acontecer? Na hora que você quer fazer, por exemplo, um relacionamento como esse, ó, agora eu vou executar a aplicação que está aqui, para você ver ela executando e fazendo os mapeamentos de uma forma completa. Ou seja, aqui eu vejo as imagens, que nem a gente via lá no outro aplicativo, dos looks, e quando eu clico no look, eu vejo os dados do look, certo? Ou seja, eu vejo lá os produtos que estão aqui dentro. Okay? Eu só parei aqui esse aplicativo, eu poderia clicar aqui, ver os detalhes, fazer o botão, enfim, que nem estava lá nesse aplicativo aqui no Bubble de forma mais completa. Eu fiz só um pedacinho do aplicativo só para a gente poder ver como é que funciona. Esse tipo de coisa a gente não consegue fazer automaticamente usando os dados de acesso da API do Bubble. Por quê? Porque na hora que ele vai fazer esse mapeamento entre categorias e produtos, ele precisa conseguir buscar dados específicos, ou seja, ele precisa filtrar. E para ele filtrar a chamada, essa URL de chamada aqui, ela teria que permitir mais detalhes aqui, onde eu pudesse, por exemplo, depois de categorias, dizer que eu quero ver nome tal e pudesse dar, sei lá, mais informações. Isso a gente não consegue fazer, porque essa é uma limitação na chamada do Bubble. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, uma das formas interessantes de resolver esse problema é a gente, no lugar de usar o próprio banco de dados do Bubble, a gente usar, por exemplo, o Airtable. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um aplicativo no Bubble, no lugar de estar acessando diretamente o banco de dados do Bubble, a gente vai estar acessando o banco de dados do Airtable. Aí, ou melhor, usando o Airtable como banco de dados. Né? E aí a gente vai para o Adalo, e no Adalo a gente lê do mesmo banco de dados. Então, a arquitetura da solução ficaria Bubble, Airtable e Adalo. Ok? O Airtable vai ser o banco de dados aonde todos os dados da aplicação, independente se ela é feita no Bubble ou no Adalo, estariam residindo. Eu vou mostrar para vocês como é que você faz isso agora. Então, para fazer isso, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa é você vir aqui nos plugins e instalar um plugin do Airtable. Certo? Eu já tenho, deixa eu ver aqui, peraí. Eu já estou com, deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui no Airtable. Eu já criei aqui uma base chamada Brechó Expoente. É isso que eu quero. Vamos entrar aqui no Airtable. Deixa eu me conectar. Esse é o CPS. Acertei. Eu tenho uma autenticação em duas fases, então eu preciso ver o código aqui no meu
no meu telefone. Ok, bem. Então, vou conectar aqui no meu Airtable. Vou, vou pegar aqui, ó, a base brechó expoente que eu já criei, que basicamente tem a mesma estrutura. Categorias, com as mesmas categorias, looks, imagem e produtos, e uma coleção de produtos com os mesmos 9 produtos, os mesmos detalhes e a categoria que ele faz parte. Certo? Eu já fiz isso aqui. Então, depois de você ter os dados colocados no Airtable, você vem aqui no Bubble e instala o plugin do Airtable. E aí, no plugin do Airtable, o que você faz? Você adiciona uma conta. Certo? Quando você adicionar uma conta, você tem que colocar aqui o nome da conta e aí aqui você coloca a chave da API para você acessar os seus dados no Airtable. Né? Só lembrando, para quem não sabe, aqui ó, você vem nos seus dados de usuário do Airtable e aqui na parte de conta você tem uma chave da API aqui. Ó. Tá vendo? Você pode gerar quantas vezes você quiser, pode apagar a chave. É com essa chave aqui que você vai fazer o acesso ao Airtable de forma externa. Então, você, voltando para o Bubble, você vem aqui, coloca a chave da API e aqui você coloca os dados que você vai acessar. No caso, eu estou acessando a base BE, porque é esse o nome que ela tem. Vou voltar aqui para... Eu já estou com ela aqui aberta. A base chama-se BE e eu tenho uma tabela categoria e uma tabela produtos. Então, eu vou configurar as duas. Base BE, tabela categorias, base BE, tabela produtos. Ok? Feito isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar lá no seu aplicativo e aí mudar aqui ó, na parte, por exemplo, desse grupo repetidor, ao invés de estar acessando diretamente a tabela categorias do próprio Bubble, você vai ter que vir aqui e dizer que você vai fazer um acesso externo, né, fazendo uma chamada de API, e aí você faz todo o detalhe de acesso externo, ou seja, no lugar de você estar acessando a tabela interna, você vai estar acessando através da chamada da API. Mesma coisa, não tem nenhuma dificuldade, é exatamente da mesma forma como você faria usando as tabelas internas do Bubble, só que você vai estar fazendo a chamada de API para fazer a consulta, no caso, usando a API do Airtable para ler as tabelas que estarão armazenadas no Airtable. Feito isso, a gente volta para cá, para o Adalo, e aqui no Adalo, o que você vai fazer? Você vai fazer da mesma forma, que foi essa forma que eu já tinha criado aqui antes. Eu vou apagar esse B categorias aqui, a gente não vai precisar mais dele. Então, apaguei, certo? Vou apagar aquela outra tela de teste também que a gente criou, porque não vamos mais precisar dela, certo? E eu vou mostrar para vocês o acesso agora usando a API do Airtable, certo? Então, eu vou voltar lá nas coleções, aqui, ó, coleções externas, certo? Eu já tenho elas aqui, mas eu vou adicionar novamente, só para você ver como é que faz. Certo? Aqui você vai colocar B categorias, vou chamar novamente do que eu já tinha feito, só que dessa vez eu vou aqui, ó, nessa parte do Airtable e vou pegar os dados para a gente poder acessar externamente essa tabela. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui, ó, e vai na parte de contas.
e você vai dizer que você quer fazer um acesso externo. Airtable, clica aqui, ó, Airtable API. Quando você clicar, ele vai dizer de todas as bases que você tem, eu vou pegar aqui a base BE, e ele vai trazer, então, o detalhamento de como que você faz a chamada. Certo? Tem aqui o ID dessa base, tem aqui como é que você faz a chamada a cada um dos dados, ou seja, como é que você lê a tabela de categorias, como é que você lê a tabela de produtos, como é que você faz para acessar um item individualmente, ou seja, ele te dá um conjunto de chamadas de API completo para inclusão, exclusão, está vendo aqui, ó? Criar um registro, excluir, fazer update no registro, alterar no registro, excluir um registro, né? Retornar apenas um dos registros, retornar a lista completa. Né? Então, ele tem um conjunto completo de chamadas para você poder acessar aquela tabela dentro da base que você criou no Airtable. Certo? E nesse caso, ó, vamos pegar aqui a lista. Ó, aqui está como é que você vai fazer a chamada para essa tabela. Certo? Você copia essa URL aqui, vem aqui, perdão, aqui no ODAO, coloca aqui a chamada. Aqui você vai ter que colocar parâmetros de autenticação. Nesse caso, você pode escolher a forma que você quer fazer. Ele tem uma parte aqui, ó, onde ele explica quais são as possibilidades de autenticação. E aí você vem aqui no Adalo e configura isso. Enfim, e aí segue os passos exatamente como foram feitos e como eu mostrei ainda há pouco para fazer o acesso diretamente usando a API do Bubble. Nesse caso, você vai estar usando a chamada da API do Airtable. Ok? Eu já criei elas aqui, então elas estão aqui, ó, produtos e categorias. E aí aqui eu quero mostrar um outro detalhe interessante para vocês. Ou seja, como é que eu faço para explorar o relacionamento de categorias e produtos? Ou seja, quando eu clicar aqui, ó, nesse look, que é dessa lista de categorias, ó, lista de categorias, quando eu clicar aqui, eu quero que ele me traga os produtos dessa categoria. Ou seja, quando eu clicar aqui, eu quero que ele venha para essa lista de detalhe aqui, que é a lista de produtos, mas que ele pegue só os produtos daquela categoria. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe. Ó. O detalhe é o seguinte: na hora que você vai fazer essa junção desses dois dados, você tem que botar aqui o detalhamento seguindo uma regra de como será a chamada da API para fazer esse relacionamento entre as duas tabelas. O Adalo tem um help onde ele mostra exatamente como fazer isso. Ó, esse help aqui, tá vendo? Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para esse endereço para você poder ler e ver como é que ele faz. Mas está aqui, ó. Ele mostra exatamente, ó, como é que você tem que escrever o relacionamento entre tabela pai e tabela filho. Certo? Eu fiz aqui, no nosso caso, o que, que eu fiz? Ó? Eu peguei na tabela produtos, na coleção de produtos, a coluna categoria. Vamos entrar aqui para você ver. Ó, produtos. Eu peguei o campo categoria, certo? Está aqui. Né? Vou voltar lá. Certo? E disse que ele vai ter que ser igual ao campo nome da tabela categoria. Então, eu fui lá na tabela categoria, ó, tabela categorias, perdão, campo nome, né? E coloquei aquele relacionamento, ou seja, o campo categoria da tabela produtos tem que ser igual o campo nome da tabela categorias, que é exatamente como está aqui. Ó. Vou entrar aqui no Airtable, perdão,
aqui, ó, a gente vê que a tabela categorias, o campo nome, ele está relacionado com a tabela produtos no campo categoria. Então, está aqui, ó, looks sofisticados é o nome, eu venho aqui, né, na categoria e encontro looks sofisticados. Eu estou escrevendo como fazer esse relacionamento, ou melhor, estou dizendo como que o Adalo tem que fazer esse relacionamento a partir da chamada de API que é usada quando a gente está fazendo acesso a coleções externas que têm origem de dados externos. Nesse caso, usando o Airtable. Ok? E desse jeito, o que, que acontece? A gente consegue fazer com que o aplicativo funcione perfeitamente. Ok? Então tá aqui, ó. É o botão de cima. O botão de cima ele vai fazer a chamada de API, fez a chamada de API, foi lá no Airtable e encontrou os dados. Como é que eu sei que ele está no Airtable e ele não está, por exemplo, no Bubble? Porque olha aqui a origem, olha aqui, perdão, a sequência. Looks do seu dia a dia, looks informais vem depois. Então, vou vir aqui, ó. Ele veio aqui, ó, looks do seu dia a dia, looks informais, looks sofisticados e looks culturais. Ele já fez uma coordenação aqui. Ok? Perdão, só vou voltar para lá. Ele já pegou aqui e colocou na ordem que foi a ordem onde eu criei esses elementos lá dentro do perdão, lá dentro do Airtable. Se a gente vier aqui, ó, no Bubble e olhar o campo dado categorias, você vai ver que também está numa ordem diferente, está dia a dia, culturais, sofisticados e informais, certo? Aqui ele está informais, sofisticados e culturais, é o último, certo? Ele está numa ordem diferente, porque aqui eu coloquei numa ordem diferente da ordem que eu coloquei aqui no Airtable, ok? Então, e aí quando eu clico no look, ele faz o relacionamento e ele faz a chamada de API e ele vai lá no Airtable e pega apenas os produtos cuja categoria é a categoria de looks para o seu dia a dia. Se a gente vier aqui no Airtable, produtos, e procurar por, vou filtrar aonde a categoria seja looks para o seu. Pronto, não precisa botar o resto, ele já encontrou. Você vai ver que tem 4 itens, sendo 3 femininos e um masculino. Quando eu vier aqui, eu vou encontrar um masculino e 3 femininos. Okay? Então, aí os 4 itens. Enfim, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que acontece. Recapitulando, dentro do Bubble, para você poder acessar os dados externamente, você tem que configurar a parte de API de dados. E essa daqui, dados API. E aí você tem que dizer quais são as tabelas que você quer ter acesso externo. A partir disso, você vai dentro do Adalo, no caso. No Adalo, você vai... Deixa eu beber um gole de água. No Adalo você vai e usa coleções externas, porque é uma facilidade que o Adalo tem. Outras ferramentas, esse acesso muito provavelmente vai ser feito de uma outra forma, talvez com uma chamada de API, onde ele vai tratar o retorno, enfim. Não sei como é que é, vai depender da ferramenta, mas nessa, no caso, que é o Adalo, ele tem já essa possibilidade de coleção externa, que facilita muito a resolução do problema de acesso a dados externos. E a partir dali, você vai então criar o seu aplicativo normalmente. Lembrando que, se você fizer uso de um banco de dados no Bubble, você não vai conseguir fazer os relacionamentos entre diferentes tabelas acontecerem facilmente. Se você precisar fazer isso, uma das possibilidades é você usar um banco de dados externo. Nesse caso aqui, nós usamos o Airtable, e aí
você faz a mesma coisa, vai no Airtable, cria a sua base lá, cria as tabelas, entra no Bubble, instala no Bubble o plugin do Airtable, se você estiver usando o Airtable, configura as tabelas aqui, faz uso dentro do seu aplicativo do Bubble, entra no Adalo, configura as coleções externas acessando a chamada de API do Airtable e cria o seu aplicativo normalmente no Adalo. Bom, espero, pessoal, que vocês tenham entendido, que tenha ficado de uma forma simples. Se ainda tem dúvidas, não tem problema, coloca nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Querem mais alguma especificidade, mais algum detalhe sobre a possibilidade de acesso externo a dados e ações do Bubble? Coloca aqui também nos comentários, que eu depois vejo como criar um vídeo para ajudar vocês com essas questões. Ok? Além, obviamente, de responder as dúvidas que vocês têm. Se você curtiu, dá um like, porque é bem importante isso para nós. Assine o canal e manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que têm esse tipo de problema ou dúvida de acessar dados dentro de um aplicativo feito no Bubble por uma ferramenta externa. Nos vemos então, pessoal, no próximo vídeo. Até lá.